Voltamos aqui com a nossa conversa com a atriz Ana Maturano no Gente em Destaque. Ana, a gente falou na primeira parte do programa um pouco sobre a sua infância, né, o seu fanatismo pela televisão, né, o televizinho, né, aqui em Jacareí, televizinho. Mas a senhora, ao mesmo tempo que assistia as novelas, né, os filmes, também tinha interesse, por exemplo, por leitura, por, sei lá, cinema, ia no Rio Branco, Rosário? Sim, cinema ia bastante. Minha mãe gostava também, então ela levava a gente bastante no matinê. Na época tinha por meu pai ser espanhol, minha mãe gostava muito de um ator mirim chamado Joselito. Então, toda vez que passava o filme do Joselito, lá ia a gente para o cinema. Mas ela levou para assistir Paixão de Cristo, Ben-Hur, comédias, vários filmes que ela achava interessante e estava passando no matinê, ela levava. E tem alguma imagem que marcou a senhora, ou um filme, ou uma novela, nessa época de transição de criança para adolescente? Ah, Beto Rockefeller. Eu adorava Beto Rockefeller. Não me lembro mais da novela, mas eu assistia, não perdia um capítulo. Luiz Gustavo, Luiz Gustavo, né? O Plínio Marcos, Débora Duarte. A Débora Duarte eu não lembro, não. Mas eu lembro que tinha um personagem chamado Seu Domingos, que era dono de uma oficina. Isso marcou bastante. E daí pra frente, sempre assistia. Eu era apaixonada pelo ator Sérgio Cardoso. Nossa, toda a novela com Sérgio Cardoso eu queria assistir. Morreu cedo, né? Morreu cedo. Uma morte trágica, né? Em circunstâncias até hoje misteriosas, né? Exatamente. Tem gente que fala que ele foi enterrado vivo, né? É que tem uma doença que eu não me lembro. Catalepsia. Isso, a catalepsia. Diz que ele foi encontrado de bruço, né? Nossa, Deus o livre. Ele é ator de bigode, né? Era um ator que fazia... Se não me engano, fazia papel de português numa novela quando ele tinha morrido, né? Ele fez várias novelas. Eu me lembro dele numa novela chamada Dr. Valcour. Assistia peças, novela também com, eu não vou lembrar, Tony Ramos na época. Direito de Nascer eu assisti também, lembro de vários personagens. Nós tínhamos umas novelas que até hoje eu lembro do título, mas não lembro mais da novela. Tinha A Fábrica, tinha Se o Mar Contasse, tinha umas novelas bacanas. E aí, em 1997, 98, a senhora voltou ativa no curso de teatro, né? Foi em 97. 97. Junho de 97. E como é que foi a reação dos seus filhos, da sua família? Então, meus filhos foram junto. Para fazer o curso também? Foram fazer o curso. Minha filha, na época, acho que ela tinha 17 anos. Meu filho tinha 13. São 4 anos de diferença. Meu marido ficou meio... Ele não acreditava que eu fosse seguir em frente. Falei, isso é fogo de palha. Vai começar, daqui a pouco desiste, não vai para frente. E fui. Meus filhos desistiram e eu continuei. Fui até o fim. E como é que eram essas aulas de teatro? Tinha bastante exercícios, né? E exercícios, assim, muitos corporais, sabe? Pegar, encostar, né? E eu ficava morrendo de vergonha, porque eu, na época, eu tinha, o quê? Uns 42 anos, 45, por aí. A maioria adolescente, né? Como a senhora tinha... Então, de 205 alunos, 200 eram adolescentes e tinha o restante que era mais ou menos da minha idade. Então, cada vez que eu chegava lá, eu olhava os adolescentes, eu falava, não vou desistir, isso aqui não é para mim, não. No fim, fui até o fim. Pois é, a senhora falou aí que toda semana a senhora ia quase desistindo por conta dessa vergonha que a senhora tinha, mas voltava. Voltava. O que levava a senhora a voltar? Eu acho que o novo, né? Os exercícios eram muito gostosos. E a vontade de aprender, porque eu gosto muito de aprender, estou sempre aprendendo alguma coisa, eu gosto de aprender. E eu ficava pensando, não, hoje tem novidade, hoje tem coisa nova, diferente, então eu vou ficar. E acabei ficando. E depois que a senhora, na medida que o curso foi correndo, e a senhora foi se adaptando às aulas, né, aos exercícios, a senhora foi percebendo, quando a senhora ia assistir algum filme, por exemplo, ou ia assistir uma novela, ou ia assistir um teatro, ia percebendo alguma coisa nos atores também, que a senhora avaliava? Começou essa mudança? É diferente, o modo de ver, a atuação, o figurino, a luz, a gente vê com outros olhos. Pelo curso aprende tudo, né? Aprende tudo.
principalmente a interpretação, né? Aí você percebe, não, ele falou com verdade. O outro, não, aquilo ali não tem verdade. E a gente vê com outros olhos. Percebe quando o diretor tem influência no ator? Sim, quando é mais direção, quando é mais ator mesmo, é diferente. Até hoje, vou assistir alguma peça, eu fico reparando. Às vezes a pessoa pergunta alguma coisa, eu falo, não reparei, eu reparei na luz, reparei na interpretação, reparei no figurino, no modo de andar. E a senhora fez uma das primeiras peças, foi o Nelson Rodrigues, né? Foi, a primeira peça. Não, a primeira mesmo que eu fiz depois que terminou o curso foi As Beterrabas do Sr. Duque, que é um infanto juvenil. Mas isso aí eu nem conto, porque foi uma apresentação só. E depois o Cláudio Coca me convidou para fazer Anjo Negro, de Nelson Rodrigues. A senhora estreou fazendo uma peça do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. E como é que foi isso aí? A primeira vez que eu fui, no primeiro dia de ensaio, que o Coca pediu para eu dar uma lida, né, ler o texto, que eu já li com interpretação. Ele falou, eu fazia tia, aquela tia dedo duro, ruim. Ele falou, nossa, tem que ser você. Eu falei, nossa, que bom, né? Aí procurei fazer da melhor maneira possível, né? Aí ali eu fiz a tia. Uma tia, nossa, até eu tinha medo dela. Mas essa foi a única do Nelson Rodrigues que a senhora fez ou não? Não, eu fiz Anjo Negro. Enquanto a gente estava fazendo Anjo Negro, ele passou no Festival de Ourinhos com a peça Valsa número 6. E na Valsa número 6 tinha personagem, porque é monólogo, né? Tinha a personagem Sônia e tinha a mulher que servia, o homem que servia o cafezinho, a mulher que rezava e a mulher que chorava. E ele colocava isso em cena. Então eu fazia uma delas. Aí ele me convidou porque uma das atrizes precisou sair e eu entrei no lugar dela. Nós fomos pro Festival de Ourinhos, ganhamos quase todos os prêmios. Depois eu fiz Perdoa-me por me traíres. Essa é... Eu fiz a Madame Luba, que era a dona do prostíbulo. Porque as peças do Nelson Rodrigues têm sempre essa temática de morte, adultério, incesto, sentimento camuflado. É verdade. E nessas peças do Nelson Rodrigues, quando a senhora ia fazer, nos ensaios, durante as peças, como é que era para a senhora deixar o personagem? A senhora é daquelas atrizes que leva para casa e fica pensando, ou acabou ali e já esqueceu? Acabou ali e acabou. Só que eu procurava entrar ao máximo no personagem, né? Procurava saber como é que era. E é muito do diretor também. Tá bom assim, não tá bom assim. Aumenta o mais trágico, mais persuasivo. Porque a Madame Luba é muito persuasiva, né? Dona do prostíbulo, ela queria o dinheirinho dela ali. Então, e na época eu estava em São José, fazendo... Eu fiz em São José com Edson Gori, comédia, fiz drama, fiz Medéia com ele. Na época eu estava fazendo uma peça com o Edson em São José. E o Coca me chamou e falou assim, o Edson não vai deixar eu vir para cá. Ele era o diretor. Eu falei, não, eu convido ele também. Aí ele convidou para fazer o deputado do Perdoa-me. E a senhora sempre quando vai fazer essas peças, tem dificuldade para decorar o texto ou vai de uma vez? Como é que é o seu processo para decorar? Eu aprendi assim, eu leio a primeira frase e até decorar. Depois eu decoro a segunda frase e aí eu vou juntando. A primeira com a segunda, depois a primeira, a segunda, a terceira, até terminar o texto. Já aconteceu alguma coisa durante alguma peça de dar um branco? Sempre acontece. E daí como é que a senhora se vira? Quando tem outros personagens junto, é mais fácil porque eles dão a deixa, jogam o texto pra gente, né? Agora, quando é monólogo, já fica mais difícil. A Cora Coralina, por exemplo, que são 1h20 de texto e é monólogo. Aí fica mais difícil. Mas aí você conhecendo a peça, você conhecendo o assunto, você improvisa. Porque daí já fica meio que incorporado o texto ali, né? De tanto que repete. Mas eu já escutei pessoal na plateia falando, ele esqueceu o texto. Ai, meu Deus, deu pra perceber. Tem que reagir numa boa, né? Porque, né?
Mas a gente se vira. Não é tão trágico assim, não. E fiz também Senhora dos Afogados, em São Paulo. Nelson Rodrigues Nelson também. Rodrigues também, com o Moisés Mestikowski. Ele que foi professor aqui em 97. Aí depois eu fiz um curso com ele em São Paulo, lá no Mazzaropi, né? Laboratório do Ator. Aí ele convidou, fomos eu, daqui de Jacareí, eu, a Marilda Carvalho e o Rafael Leite. Aí fomos fazer Senhora dos Afogados com ele lá no Clube Paineiras do Morumbi. Antes da gente falar da Coralina, dessas peças do Nelson Rodrigues que a senhora encenou, qual é que mais te impacta, tanto pelo diálogo como pelo tema da peça? Qual que a senhora mais gostou de fazer? Foi a Perdoa-me por me traíres, que eu tinha uma personagem, né? Porque nas outras eu tinha... Bom, na Anjo Negro também eu tinha uma personagem, mas os outros foram mais uma participação. Mas a Madame Luba me impactou bastante, porque era uma mulher muito escandalosa. Nossa. Depois o Coca me convidou para fazer vestido de noiva. Aí nós começamos a ensaiar, fomos acho que uns 2 meses de ensaio. Aí não deu certo, parou, não foi pra frente. Que a vestido de noiva é a mais famosa dele, É a né? mais famosa. A mais famosa do Nelson Rodrigues. Né? E teve gente que chegou a falar pra mim que eu era uma atriz rodriguiana. Falei, não, pelo amor de Deus. A senhora não acha que é uma? Eu acho que não. Por que não? Porque dependendo da personagem que eu faço, eu me incorporo. Então, eu faço... Olha, eu sou muito vaidosa, né? Mas eu acho que você pegando a personagem e tratando bem, cuidando bem dela, você faz qualquer um. Precisa colocar um rótulo. Então, eu não acho que eu sou uma rodriguiana, não. A senhora fez também dividiu o palco com a sua filha, né? Sim. Uma peça chamada Nessa Data Tão Querida. Não Tão Querida. Não Tão Querida. É um conto da Lígia Fagundes Telles, né? Isso, é o conto A Medalha, que foi a base do texto, né? O conto da mulher com cadeira de rodas, né? Isso. Tem o gato. Isso, A Medalha é do gato. E o Edson Gore escreveu a peça. O Edson de São José. Fiz várias peças dele. E como é que foi para a senhora contracenar com a sua filha? Foi difícil, porque a filha é uma prostituta. E a mãe foi pega como melhor amigo do marido pelo marido, né, e ficou paraplégica porque ele atirou nela. Então imagina, né, a filha vendo a mãe daquele jeito, sabendo que ela era traiu o marido. E ela se transformou, digamos assim, numa prostituta por causa disso. Nossa, foi bem difícil. Foi muito difícil, mas a gente se deu bem. Mas essa peça começou, do Edson, essa peça. A gente começou, éramos eu e a Elidiana, uma outra atriz. Inclusive, nós fomos no Festival de Ourinhos também com essa peça, ganhamos também. Foi na mesma época que eu fui com Anjo Negro, nós fomos para Ourinhos também, foi no mesmo festival. Então eu apresentei Anjo Negro numa noite e na noite seguinte, Nessa Data Não Tão Querida, com a Elidiana. As duas, assim? As duas no mesmo festival. Aí, depois eu fiz com a Milena Siqueira, que fez teatro comigo também, com o Moisés. E depois minha filha falou para mim, minha filha se formou em teatro em São Paulo, né? Aí ela falou para mim assim, mãe, a gente bem podia fazer o Nesta Data, né? Que é mãe e filha, a gente podia montar. Aí eu conversei com o Edson, ele autorizou. E quem dirigiu foi o Masayuki Yamamoto. Foi muito boa. E a sua filha seguiu carreira de atriz também? Não. Desistiu? Não, desistiu. É muito difícil, né? É uma carreira muito ficar difícil. Só na carreira... E ela foi embora, ela mora em Londres. Não quis mais saber de teatro. Falou, não, teatro não vai dar certo. E foi embora para ela estar morando lá. E pra gente encerrar esse bloco, a senhora falou de alguns prêmios que ganharam no Festival de Ourinhos, né? E o que significa para a senhora ganhar um prêmio? Eu não ganhei lá. Eu tive indicação em Santa Bárbara do Oeste, acho que em Ourinhos eu tive uma indicação e ganhei 3 prêmios, 2 em Lorena e 1 em Cruzeiro. O que significa o prêmio? É o ponto máximo, né? Gente do céu, você tá ali, eu tava vendo o Oscar ontem, eu falei, nossa, eu lembro dos dias que eu recebi os meus prêmios. Você tá sentado na plateia, você foi indicada, daqui a pouco chama seu nome, você ganha. Nossa, gente, é o auge. Reconhecimento. É reconhecimento, é tudo.
É muito bom. Tá certo, a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente continua com a conversa com a atriz de Jacareí, Ana Maturano. Até já.